Olá! Começa agora o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por aqui, toda semana, temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa. A ideia é mostrar o que você não vê, o que pensam os parlamentares, o que acontece dentro e fora da Câmara de Viçosa. E a sua participação está sempre garantida. Basta enviar a sua mensagem, vídeo ou até uma denúncia para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Aqui no estúdio, o nosso encontro hoje está mais que especial. Nós recebemos e vamos conversar com o vereador professor Bartô e o professor da Universidade Federal de Viçosa, André Luiz. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no encontro. Professor, já vamos direto ao assunto, plano diretor, você está presidente da comissão que vem coordenando os trabalhos, mais uma vez, do plano diretor. Quando os trabalhos se iniciaram e qual é o momento em que a comissão está com os trabalhos? Olá, Mônica, Quero agradecer o convite, participação aqui no Encontro Legislativo. É um momento muito importante para colocarmos nosso trabalho, professor André, e todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Então, Mônica, é muito importante, quando colocamos aqui o plano diretor, que é um instrumento muito importante para a cidade, e essa comissão de revisão do plano diretor, ela nasceu até mesmo de uma necessidade que vínhamos tendo, principalmente quando estava sendo discutido o plano, que foi rejeitado no ano de 2019 pela legislatura anterior, e até mesmo o novo plano, que foi apresentado pelo Executivo no finalzinho de 2020, e onde que nós, os novos vereadores, deparamos com esse plano. Então, tivemos que, aquele ditado, trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, surgiram muitas dúvidas, principalmente dos nossos pares, no sentido de que é preciso entender muito amplamente o que é um plano diretor. E, diante desse desafio, até o presidente Edenilson, ele resolveu criar essa comissão de revisão do plano, fez a nomeação desses entes, colocando não somente nós vereadores, mas também como a sociedade civil, a representação do Executivo. E, diante desses membros, nós iniciamos até mesmo no finalzinho do ano passado, 2021, por volta de novembro, iniciamos as reuniões dessa comissão de revisão. E aí estabelecemos, juntamente com todos os membros, um cronograma de trabalho. A comissão, até interessante para quem nos acompanha, ela tem um prazo de validade de 3 meses. Porém, a gente entendeu que esse prazo ele seria um prazo muito reduzido, que nós não conseguiríamos, principalmente diante daquilo que é o plano diretor mesmo, Então, assim, da grandiosidade das exatamente. Discussões. E o plano diretor envolve tudo, Tudo aquilo que a gente pensa, o município, o plano diretor está envolvido. Então, assim, a gente precisamos, na verdade, de um tempo maior. E aí, por isso, nós pedimos ao presidente que pudesse fazer um alongamento desse prazo, e nós temos aí um prazo até no finalzinho de junho, no início mesmo de julho, para a gente poder estar entregando os trabalhos dessa comissão. Hoje nós estamos já bem avançados, fizemos revisões por alguns artigos, lembrando que nós estamos pegando o plano que foi rejeitado, o plano atual, fazendo as comparações e trazendo elementos que são aquilo que são pertinentes, que nós entendemos que são pertinentes, para que nós tenhamos um diálogo para contemplar, principalmente porque foi um dos argumentos, principalmente na legislatura passada, que foi a derrubada do plano anterior, porque ele não tinha sido trabalhado com todo da cidade, Uma parte da cidade não teria participado. Porém, assim, a gente entende que é muito importante essa participação democrática, essa participação de todos os membros, de todos os cidadãos dentro dessa construção. Essas várias vozes, muito bem. E é assim, e nós acreditamos, sabe, Mônica, eu tenho uma expectativa muito boa, Eu acredito também com o professor André, que nós tenhamos aí, nesse segundo semestre de 2022, essa novidade tão esperada pela população de Viçosa, que é a aprovação desse plano diretor. Professor, o olhar de fora da Casa Legislativa, o olhar mais técnico, talvez, eu diria,
quais são os pontos, na sua opinião, principais? Não sei se daria para a gente fazer um balanço, mas quando a gente pega o plano rejeitado em 2019 e esse, né, como fica? Daria para a gente fazer, pontuar algumas coisas que são importantíssimas, assim? Mônica, bom dia, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você, o professor Nós é que Bartô agradecemos. e os telespectadores, né, que acho que tem um papel essencial nessa, não apenas condução, mas na própria aprovação e depois execução daquilo que for aprovado pela Câmara, pelo Legislativo. Então, isso é muito importante, essa participação. Eu me sinto muito à vontade com a sua pergunta, porque o meu trabalho nessa discussão, ele começa em 2016, 2017, com a equipe da UFV, que foi contratada pelo Executivo para discutir. Eu não tive uma participação direta no plano, né? Mas colegas que eu tenho contato e que a gente, inclusive, trabalha junto, né, até hoje, como os professores Ítalo, o professor Tibiriçá, né, e tantos outros, né, que fizeram parte. Participei de audiências de discussão daquele material e em vários momentos eu me posicionei sobre aquela discussão em diferentes, digamos, etapas, né, da sua construção. Aí a gente teve a reprovação dele e o executivo anterior, né, nomeou uma nova comissão para elaborar. Esse documento ele tem muitos eixos que são comuns, né, nos dois planos e alguns que são diferentes. Em linhas gerais, eu diria para você, porque eu fiz uma análise detalhada desse novo plano a pedido do presidente da Câmara, o vereador Edenilson, numa comissão que ele tinha nomeado anterior a essa comissão, que foi composta pelo Wagner, né, assessor técnico de Relações Institucionais da Câmara, e que pelo doutor Randolfo, né, o advogado da Câmara. O doutor Randolfo fez, inclusive, um trabalho muito detalhado, né, onde ele comparou os dois planos artigo por artigo, e a partir desse trabalho dele, da leitura que a gente fez, a gente percebeu que, apesar das similaridades, né, que existiam entre os dois, alguns pontos mereciam um aprofundamento maior, principalmente no que se refere ao zoneamento e ao macro zoneamento, né, que na verdade vão definir os eixos principais, né, daquilo que seria tanto as veias de circulação quanto os eixos de crescimento do nosso município, que são importantes, né? E uma coisa que tem que ficar muito clara para a comunidade, né, que eu vi que a discussão acaba ficando muito acalorada por diversos motivos, talvez até agora a proximidade, né, de um pleito eleitoral, isso fica ainda mais polarizado, é o seguinte: a comissão ela é composta por membros de diferentes setores da sociedade, inclusive o setor empresarial, né? E o que a gente está mostrando lá dentro do plano, que se a gente não fizer essa discussão e definir esses parâmetros a médio e longo prazo, a nossa cidade fica inviável. Se a gente não pegar os planos que já existem, que foram aprovados na Câmara ou que estão em discussão, como, por exemplo, o plano de mobilidade, né, a lei de uso e ocupação do solo, que é objeto de uma outra comissão da qual eu faço parte também, o plano de saneamento básico, a APA de São Bartolomeu, talvez a APA do Turvo, a APA do Mainarte, que são áreas importantes de abastecimento de água, a gente vai entrar em colapso a médio e longo prazo. E a seca que a gente vivenciou há alguns anos, né, há poucos anos atrás, né, demonstrou isso. Então, compatibilizar essa ideia de crescimento que a gente tem, seja ele horizontal ou vertical, com os diversos ambientes urbanos e rurais que a comunidade tem. Então, por exemplo, em trabalhos de campo que nós estamos executando aqui no município, por exemplo, a gente já visitou São Bartolomeu todo, ontem a gente visitou a parte do Turvo, dentro do município de Viçosa, fomos à bacia do Córrego São João também. O que a gente está vendo é um processo que já está em estágio avançado de ocupação daquelas terras, sem a gente ter uma organização, né, desse processo de expansão. Vou te dar um exemplo: a gente já tem loteamentos em área que a rua tem 3, 4 metros de largura e o muro das casas estão dentro da rua.
Então, como é que eu vou adensar uma área se eu não tenho como circular por essa área? Né? Como é que eu vou adensar uma área se eu não tenho água para atender? E é para assustar, porque quando quando a gente ainda fala em longo prazo, a gente está fazendo uma ação para longo prazo, a gente ainda se sente um pouco mais acomodado. Mas quando a gente fala de médio, é porque o problema já está aí. Já está aqui, nós estamos vivenciando ele. E foi uma discussão que eu vou resgatar, se o nosso tempo permitir, o professor Bartô e você também, sobre a questão da água. Né? Por exemplo, eu vou implantar um empreendimento, eu não tenho água, então hoje a gente também tem que criar um instrumento que permita ao empreendedor, né, ele também discutir alternativas para aquilo que ele está fazendo, para a gente não inviabilizar economicamente também a cidade. Mas, por exemplo, ele abre um poço artesiano ou semi-artesiano. Conceitualmente tem diferença nisso, né? Em vazão de água, por exemplo. Eu estou tirando água, mas nós não estamos discutindo, por exemplo, a importância de fazer a água infiltrar para encher essa água, esse reservatório subterrâneo que a gente tem. Né? Então, entender essas situações e trabalhar em função disso tem que ser interesse de todos. Né? Por exemplo, energia. Nossa cidade não tem. Agora estão se construindo aí, já está em fase final, né, a nova estação da CEMIG, né? Mas ela não está em pleno funcionamento ainda. Agora, nós não temos energia. Os picos de energia aqui em Viçosa e na região, eles são constantes, né? Porque no horário de pico, a gente tem essas dificuldades, né? Comunicação. Então, a gente tem que pensar o ambiente como um todo e sempre entendendo o seguinte, ninguém está lá com o objetivo de inviabilizar o crescimento da cidade. A gente quer valorizar o bom empresário, aquele empresário que cumpre a lei, aquele empresário que vai seguir os parâmetros, aquele empresário que tem dúvida e leva a sua dúvida para o Geoplan ou para as secretarias que precisam, aquele empresário que precisa de uma legislação específica para fazer o negócio girar, porque é dinâmico, que procura o legislativo para fazer essa discussão. Esse empresário nos interessa. Que as regras, elas são latentes, elas são até incômodas, mas elas são necessárias. São necessárias. E precisa do conjunto adequar, né? Tá junto, né? Tá junto. Agora, o mau empresário, esse, infelizmente, o que a gente tem que fazer é aplicar a lei. Deixar ele resolver as pendências com o Ministério Público Estadual, Federal, uma instância que for necessária, porque não dá para a gente aceitar no século XXI que certas práticas sejam tomadas. Isso não dá, isso é inviável, isso coloca a nossa existência, não é? Compromete a nossa existência, coloca a nossa existência em risco, isso não dá. E uma outra coisa que tem que ser desmistificada, não é? Nós não vamos, né, propor destruir a casa ou o negócio de ninguém. Esse não é o foco do plano, como já foi colocado em anos anteriores naquela discussão. Mera especulação, e né? Fake news, né? Essa famosa disseminação de mentiras que a gente tem, que mais atrapalham do que ajudam. Então, se algum empresário, alguém da comunidade tiver alguma dúvida, nos procure, não é? Se alguém acha, né, que a gente deveria seguir uma outra direção, nos procure. O professor Bartô é o presidente da comissão, ele está lá à disposição na Câmara, eu estou à disposição aqui na universidade. O professor Demetrios foi claro quando ele assumiu. Ele quer a nossa universidade a serviço da sociedade. Ele quer que a nossa infraestrutura esteja à disposição, né, do aumento do bem-estar, do aumento da qualidade de vida da nossa sociedade, que o nosso conhecimento esteja à disposição. Então, por exemplo, nós não ganhamos absolutamente nada para estar lá toda terça-feira, a manhã inteira, agora na segunda-feira ampliando. Eu não ganho absolutamente nada por estar produzindo todo o material cartográfico que nós estamos utilizando no laboratório. A Câmara, inclusive, disponibilizou os estagiários para a gente estar fazendo isso, né? Então, isso é um trabalho que a gente está dando... Em prol de um legado. Da comunidade. Para a cidade, da comunidade, envolver é fundamental. Exatamente, né, professor? Isso. Bom, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí não, fica com a gente. Nós estamos de volta. Hoje o encontro recebe duas personalidades, o vereador, professor Bartô, e o professor da Universidade Federal de Viçosa, André Luiz. Professor, algo que é latente na cidade, temos uma cidade universitária, educadora,
com a construção civil, né? É muito presente, a gente percebe que há também uma dificuldade com relação a essas regularizações, enfim. Isso está sendo discutido? Como? De que forma? Quais são os problemas e os impactos dessas discussões? E talvez um dos pontos mais importantes? Muito interessante, né, Mônica e professor André, que quando nós falamos, principalmente dessa grandiosidade, falar de uma cidade universitária, principalmente, né, uma população flutuante, nós temos em torno de quase chegando 30 mil pessoas, né? Então, assim, Viçosa, ela tem peculiaridades, né? Ao mesmo tempo, cidade pequena, cidade grande, e aí nós colocamos aí esses grandes desafios, principalmente porque sem um plano diretor, a cidade não é planejada. E se a cidade não é planejada, nós iremos esbarrar nesses problemas que sempre vêm à tona, né? E até quem está nos acompanhando pode entender que aquilo que o professor André colocou no último bloco, que é com relação, por exemplo, à falta de água, por exemplo. Então, a gente teve, né? Só quero recordar aqui, em 2014, 2015, nós tivemos o risco, por exemplo, dos estudantes terem que voltar para suas casas porque Viçosa não tinha condições, né? Não tinha água para esses estudantes permanecerem aqui em Viçosa. Então, nós precisamos o tempo todo, sabe, Mônica? Principalmente aquilo que foi falado, quando nós queremos um plano diretor, nós queremos dar uma segurança, não somente para o próprio executivo, né? E aí o executivo que nós falamos é aquele técnico que vai avaliar, por exemplo, o empreendimento, para onde que Viçosa vai crescer, para onde que nós queremos que Viçosa de fato cresça, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar numa cidade que seja o quê? Um desenvolvimento sustentável. Sim. Porque daqui a um tempo, né, nós queremos uma cidade que possa ser habitada, mas ao mesmo tempo que ela tenha uma estrutura, um conforto. Eu fico imaginando, né, os nossos filhos, netos, eles precisam e devem encontrar um espaço onde que eles terão garantido aquilo que nós queremos de fato de uma Viçosa, né? O nome Viçosa já remete a isso. Então eu vejo que é um desafio sim, sabe, Mônica? Principalmente porque o plano diretor é muito importante deixar bem transparecido que ele dialoga não somente com a cidade, mas ele tem legislações superiores, né? Tanto estadual, federal, onde que nós precisamos fazer todo esse processo de alinhamento, e é por isso que é importante, né, o trabalho da nossa comissão, para que nós tenhamos, de fato, uma lei que possa dialogar e conversar com as demais leis. Porque não adianta nada a gente criar uma lei que ela é isolada, e aí ela vai esbarrar em outra lei, né, estadual ou federal, e ela vai ficar uma lei que o município disputa de um lado, o estado fala outra coisa, a federação fala outra. Então, assim, eu vejo que precisamos, de fato, ter esse processo, mas Viçosa tem a ganhar muito com o plano diretor. Eu vejo que, e até mesmo interessante dessa comissão, e já até convido, que gostaria de mencionar aqui, temos hoje no site da Câmara Municipal, né, uma aba que fala sobre o plano diretor e é bem transparente, e coloca lá o plano diretor antigo, né, o que ele foi rejeitado, o atual, e também outros documentos que estão sendo analisados, que serão disponibilizados na verdade, e também, muito importante, as nossas atas. Porque é importante que a população saiba que tudo que está sendo feito dentro dessa comissão é transparente, principalmente para evitar aquilo que nós entendemos chamando das fake news. Muitas das vezes as pessoas colocam assim as coisas pela metade ou de forma até mesmo tendenciosa para querer minar o trabalho, né, da Câmara Municipal, até mesmo desconstruir. Exatamente, desconstruir, e aí cria exatamente uma sensação de que nós estamos muitas das vezes contra os empreendedores, os empresários, nós estamos contra determinado segmento. Não é isso. Nós queremos que toda a sociedade participe, toda Viçosa, de fato, todos os cidadãos de Viçosa que amam Viçosa e querem a cidade melhor, possam participar, construindo coletivamente algo que seja bom para nós. Então, assim, nós estamos tendo esse cuidado, é muito importante ser dito isso, e eu convido mesmo as pessoas a estarem acompanhando, até mesmo o site da Câmara Municipal, as nossas reuniões, né, nas terças-feiras. Vamos deixar o endereço do site para ficar ainda melhor. Vou pedir à nossa equipe aqui para escrever e para quem vai nos ouvir aí pela rádio também. Então, o site é www.vicosa.mg.leg.br e eu acho que é legal também ressaltar que lá as pessoas podem deixar a sua opinião, né? Nesse mesmo local onde você vai encontrar os planos, o que foi rejeitado, o que está sendo discutido, as atas das reuniões, os mapas, você também pode deixar a sua opinião.
E aí, professora, a gente avança agora na próxima segunda-feira, às 18 horas. Cachoeirinha recebe uma audiência pública do plano diretor e no dia 23, São José do Triunfo. Estamos iniciando as discussões nos distritos, estamos levando as discussões, o plano diretor. Por quê? Por que é tão importante estar na comunidade e por que é tão importante a comunidade vir com a gente para discutir o plano? Então, Mônica, obrigado, né, pela oportunidade de falar da nossa audiência pública. E a comissão viu, né, principalmente, muito importante, né, tá levando essa discussão para a comunidade de Cachoeirinha, por exemplo, é onde uma comunidade que faz, né, tem limites com outros municípios, mas ao mesmo tempo a importância da participação e realmente sentir que o plano é democrático. Ele não pode ser um plano, né, da Câmara Municipal, ele não é um plano do Executivo, mas ele é um plano de Viçosa. E para ser um plano de Viçosa, nós precisamos de ter a participação da população. Então, muitas das vezes, né, quando é um desafio nós irmos à comunidade, pode ser até um desafio, mas ao mesmo tempo é importante que a comunidade abrace e entenda que ela também é construtora desse processo. E para ela ser construtora, é evidentemente que numa audiência pública, ela vai ter essa oportunidade de entender, compreender, mas também de opinar. Então, quando nós falamos, por exemplo, do distrito, nós temos hoje, né, principalmente que vamos discutir os limites, né, do perímetro urbano, é muito importante que nós temos ali um distrito onde que é híbrido, né? Nós temos ali uma parte que é rural, temos a parte que é urbana, e nós precisamos entender que dentro desses dois espaços, o que nós queremos que possa até mesmo vir. Nós temos aí a distribuição, né, das zonas, né? Até o professor André pode explicar um pouco melhor, mas nós precisamos entender o que em cada área vai poder ser feito. Por exemplo, em Cachoeirinha, será que as atividades que nós vamos aprovar no plano diretor, elas serão atividade que está ligada a atividades do meio rural? Ou será que nós vamos ampliar para outras possibilidades? Por exemplo, se, dando uma ideia, por exemplo, se um empreendedor quiser fazer a implantação de um comércio, de uma indústria maior, será que ele pode fazer lá? Ou será que ele vai viver na irregularidade? Porque esse é o risco também que nós estamos colocando, Sim. sabe? É importante as pessoas entenderem isso. É uma discussão, né? É uma discussão. Então, assim, por isso que o plano diretor é importante, porque quando o empreendedor ele chegar para fazer o seu investimento, ou uma pessoa quiser, por exemplo, fazer uma construção, ela vai ter a segurança. Será que eu posso fazer um apartamento aqui? Será que eu posso fazer um prédio com 20 apartamentos aqui? Então, assim, o plano diretor ele vai indicar o que realmente, porque é aquilo que cai no que o professor André falou. Será que a malha viária, será que o transporte coletivo vai contemplar essas pessoas? Será que os aparelhos públicos que nós temos, por exemplo, o PSF, hospitais, escolas, vão conseguir contemplar os moradores daquela comunidade? Será que a quantidade de pessoas que vai ali adensar aquele espaço, será que vai ser contemplada? É fato que a gente precisa avançar e evoluir, mas é indispensável que seja com planejamento. Planejamento organizado. E aí, professor André, nós fomos para o Paraíso discutir a urbanização ou não do Paraíso, que quando a gente esteve lá, a gente percebeu que não era tão simples assim e que a discussão não era apenas essa, né? E aí, assim, estamos também lidando com a lei de uso e ocupação do solo, que está avançando para casar. Destaca para a gente agora, nos distritos, como é que isso vem? Quais vão ser complementa, né, o que o professor Bartô, para ficar mais elucidado para a gente aí, a importância das discussões nas comunidades. Bom, Mônica, assim, vou começar por dois aspectos que são importantes para a gente analisar nisso, né? O primeiro diz respeito à questão jurídica, né? Tudo que o professor Bartô colocou, e a gente tem recebido muito retorno, né, muito feedback dos empresários, por exemplo, comerciantes, construção civil, pessoas que têm interesse, por exemplo, em empreender em Viçosa, é essa dificuldade, né, em ter uma legislação clara que diga a eles o que pode, o que não pode e onde. Né? Então, eles, por exemplo, nós vamos expandir para a região do São Bartolomeu. Isso aí a gente já cria uma dificuldade, porque já é uma área de proteção ambiental definida, mas já tem uma ocupação intensa por condomínios, alguns condomínios com problemas de legalização, né, inclusive
Ministério Público atuando, e condomínios que forem implementados, né, onde a pessoa tem apenas um documento, né, de um contrato de compra e venda, porque ele não consegue ter, por exemplo, a escritura, né, e aí cria outros embaraços, né, como, por exemplo, cobrança de IPTU que não vai poder, a pavimentação das vias, alargamento ou pensar as vias, né, a prefeitura não pode investir porque é um ambiente que não está legalizado. Tem propriedades, né, que o pai faleceu, né, que a família desmembrou natural, então o filho, o neto, a filha construíram a sua residência lá dentro. Enfim, tem, eu diria para você, todo tipo de problema em diferentes escalas, né? Então, nas áreas, por exemplo, dos distritos, voltando à região de Cachoeirinha, São José do Triunfo, a gente indo em direção Silvestre, Novo Silvestre, né, que são já eixos naturais que a gente tem. Sim. O que a gente quer é, a partir dessas informações do SAAI, da Secretaria de Fazenda, da população, do retorno dela para a gente, desse trabalho de campo que a gente está visualizando, né, o que a área tem, por exemplo, lá em Cachoeirinha, São José do Triunfo, as lavouras de café tem secador, tem despolpador, né, tem movimento de caminhão, então eles às vezes têm uma garagem, né, mas isso é fim para o trabalho, né, que eles desenvolvem na atividade deles. Mas eles podem ter problema, porque às vezes não é intenção do cafeicultor, por exemplo, está fora de algum tipo de legislação, nem estou falando que estão, Sim, né? sim. Mas ele pode, por exemplo, ter algum tipo de problema, né? Porque, por exemplo, chega um fiscal lá e fala, bom, você lava o seu café, essa água vai para onde? Tem algum tratamento nessa água? Bom, você está secando o café, essa fumaça tem algum tipo de filtro? Né? O seu caminhão troca o óleo, o seu óleo, ele é armazenado de que forma? Para onde que ele vai? Né? Então, assim, a gente precisa dar essa segurança para o empreendedor. O empreendedor, ele tem que ter, né, certeza do que ele está fazendo está dentro da legislação que está sendo colocada e que a legislação não inviabilize também a sua atividade. E ele precisa ser orientado, né? Acima de tudo, né? Então, essa dificuldade, né, que a gente pretende fazer uma discussão, inclusive compatibilizando a Lei de Uso e Ocupação do Solo com legislações estaduais, federais e o próprio plano diretor, né? Para não ser isolado, né? Exatamente. Como o professor disse. Para um não falar uma coisa e de repente a outra falar outra. Então, o que a gente quer é que as duas se comuniquem, que atenda aquilo que Viçosa é, esse cenário que a gente tem hoje, porque o que todo mundo tem que ter na cabeça é o seguinte, isso é uma fotografia que a gente faz de 2022. Dependendo da dinâmica econômica e social da cidade, esse plano diretor não tem que ser atualizado daqui a 5, 10 anos, às vezes ele tem que ser já revisto no próximo ano em função daquela especificidade que se teve, mas a gente vai ter a gente tem de onde partir. Né? Precisamos Hoje, ter. Precisamos, a gente não tem. Né? Então, por isso que é importante que a comunidade enxergue, né, que a sua participação nisso, ela respalda um documento que vai gerenciar a sua vida em todos os setores, né, como o professor Bartô colocou, durante aí um período mínimo de 5 anos, né, que a gente tem que estar seguindo. Então, a gente tem que ter isso. E o Geoplan hoje, que é o órgão responsável por essa relação de planejamento na cidade, tem a segurança para apontar para o empreendedor o que pode, o que não pode e como pode. E até uma autonomia, né, professor? Para se discutir essas coisas. Isso é importante para o órgão e para os técnicos que estão lá, né? E é um órgão, tá, que eu já garanto para vocês, além do protagonismo que ele tem hoje, ele vai ampliar esse protagonismo, portanto, o executivo vai ter que olhar com mais cuidado para ele, ou seja, inclusive fazendo investimentos no aumento dessa infraestrutura para que o órgão atenda a dinâmica econômica da cidade, porque a dinâmica econômica de Viçosa ela é grande. O setor da construção civil ele é muito ativo, né? Por exemplo, hoje a cidade não está, por exemplo, com previsão de receber a universidade, né? E aí a cidade, claro, nenhum novo curso superior, que pode provocar uma demanda, por exemplo, no setor de construção civil. Mas amanhã pode receber. E se receber, como é que a cidade vai estar, né, disponível para esse tipo de expansão? Eu acho que a gente está falando de futuros muito próximos. Sim. E a gente está falando mais ainda. Estamos em cenário pandêmico.
A pandemia não acabou. E a gente está com sequelas, né, econômicas, enfim. Bom, nosso tempo esgotou. Pena. Mas nós vamos ter oportunidade de conversar muito sobre o plano diretor e o que a gente deseja, eu desejo, tenho certeza que vocês também, é que ele seja aprovado, né? Sim. Além de muito discutido, que venha uma aprovação para a gente ter o ponto de partida. Então fica aqui meu agradecimento e o desejo de muito boa sorte aí nessa caminhada, nessa empreitada. Obrigado, Mônica. Obrigado. Nós é que agradecemos. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso encontro está marcado toda quinta às 6 da tarde pela TV Viçosa e às 10h30 da manhã pela Universitária 100,7 FM. Eu espero você. Até lá.